Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula sobre desequilíbrios ambientais e desenvolvimento sustentável. Essa aula ela é diretamente atrelada aqui para os alunos do sétimo ano e para os meus alunos do pré-vestibular do cursinho da FEA. Então vem comigo após a vinheta. Primeiro ponto. Eu preciso elucidar com vocês dois conceitos que são importantes. O primeiro, o conceito de contaminação versus o conceito de poluição. A contaminação, simplificadamente, nada mais é do que uma situação na qual você tem um determinado ambiente e nesse ambiente você pode ter, por exemplo, seres patogênicos que vai causar doenças e ele se encontra em uma concentração que a gente chama de concentração nociva ao ser humano. Em outras palavras, seria quase que simplificadamente vocês imaginarem uma situação que você tem uma determinada localidade que apresenta algum microorganismo, uma concentração que pode causar mal ao ser humano. Em contrapartida, a poluição nada mais é do que uma alteração ecológica, ou seja, ela vai consequentemente alterar toda a dinâmica entre fatores abióticos, fatores bióticos e, consequentemente, isso pode estar diretamente atrelado ao nosso bem-estar ou de forma indireta. O fato é que na poluição o rolê é um pouquinho mais complexo. Por quê? Engloba você ter dano a algum recurso natural, como por exemplo água, solo, atmosfera e etc. E isso vai acarretar aqui em algum prejuízo. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma situação na qual você tem a poluição de um determinado rio ou lago, ou até mesmo a emissão de gases poluentes, como uma forma de poluição. Fato é que, gurizada, vocês precisam se ater que a poluição nada mais é do que a liberação de qualquer radiação, vibração, ruído ou etc., que acaba prejudicando aí os ecossistemas. E, por consequência, acaba prejudicando não somente ao ser humano, mas como todo e qualquer outro ser vivo. E além disso, tem alguns fatores que estão atrelados aqui com a poluição. A gente pode pensar, por exemplo, no desenvolvimento da indústria ou até mesmo a própria questão do crescimento da população humana. E as principais ações aqui antrópicas, isto é, as principais ações causadas pelo ser humano são atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração, a queima de combustíveis fósseis. Em outras palavras, seria quase que equivalente a vocês imaginarem o seguinte: a- a- com o aumento da atividade industrial, você tem um aumento da liberação de gases poluentes, certo? Com o desenvolvimento agropecuário, você tem a derrubada de matas e, consequentemente, a criação de pastos. E aí tem um dado interessante que eu já até conversei com vocês em outras aulas. Por exemplo, vaquinhas liberam muito metano, então você acaba tendo mais gases poluentes na atmosfera, tá bom? A atividade mineradora também libera eh, alguns determinados sais que não deveriam estar, metais pesados, por exemplo, que não deveriam ser liberados, a atividade de queima de combustível, tudo isso acaba acarretando aqui na poluição. E aí, comentando acerca dos tipos de poluição, a gente tem uma gama de vários tipos. Nós temos poluição atmosférica, isto é, poluição do ar, poluição hídrica, isto é, poluição dos mares e rios e lagos, eh, lençóis freáticos, poluição do solo, poluição térmica, sonora, visual e por aí vai. O fato é que vocês precisam tomar muito cuidado que existe uma gama de vários tipos de perturbações aos ecossistemas que podem estar diretamente atrelados aqui com um malefício à espécie humana ou aos outros seres vivos. A poluição atmosférica, como eu comentei anteriormente, é aquela que está atrelada aqui com a liberação de vários gases poluentes aí no ar. E a gente pode pensar, já pegando esse infográfico aqui, ó, 66% dos gases que são liberados aqui é monóxido de carbono, tem alguns hidrocarbonetos, como gás metano, por exemplo, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, material particulado. O fato é que a liberação dessas substâncias no ar acaba por acarretar aqui poluição atmosférica. E aí, a gente pode pensar que isso está diretamente atrelado com a queima de combustíveis fósseis aqui, por exemplo, com veículos automotores e atividade industrial. Esse dado aqui interessante eu retirei do CETESB, que foi trazido em 2002, já está desatualizado, né? Mas percebam os percentuais, ó,
monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, materiais particulados. E aqui, ó, cada um desses gráficos, dessas bases nesse gráfico, ó, por exemplo, tudo que está em laranja é de veículos leves. Tudo que está em amarelo, veículos pesados. Azulzinho, processos industriais. Roxinho, aerosóis secundários, ressuspensão. Percebam que, majoritariamente, a gente está tendo essa emissão desses poluentes com veículos pesados e leves, tá? A poluição atmosférica, a gente precisa conhecer aí alguns gases, por exemplo, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro, extremamente tóxico, tá? Ele se liga de forma irreversível à hemoglobina, isto é, a hemoglobina, que é aquele pigmento dentro das hemácias que é responsável pelo transporte de gases, ele se liga tanto ao dióxido de carbono quanto ao gás oxigênio de forma reversível. Então, ele pode ligar-se e desligar-se. Em contrapartida, quando você tem a ligação do monóxido de carbono à hemoglobina, essa ligação é irreversível, ou seja, eles vão ficar juntos de Shalonau para o todo sempre. E isso pode acarretar aqui numa morte por asfixia, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas aonde que a gente tem a liberação aí do monóxido de carbono? Na queima incompleta de compostos orgânicos, ou seja, na combustão de combustíveis fósseis, tu tem aqui a liberação de monóxido de carbono. Nós temos o dióxido de enxofre, diretamente atrelado aqui com atividades industriais e veículos automotores, é, é utilizado aqui na produção do ácido sulfúrico, pode causar uma série de eventos aqui no sistema respiratório, bronquite, asma, enfisema pulmonar. E aí, um outro detalhe interessante é que, quando o dióxido de carbono ele reage com a água, ele forma aqui o ácido sulfúrico, que quando precipita, ocasiona a chuva ácida, tá bom? E como eu comentei, uma das maiores causas nos Estados Unidos é morte por asfixia em decorrência da inalação de monóxido de carbono, tá? O dióxido de nitrogênio, ele também é liberado aí na atividade industrial, pode causar, assim como o dióxido de enxofre, bronquite, asma e enfisema, e quando ele reage com o vapor d'água presente lá na atmosfera, acaba originando aqui o ácido nítrico, que contribui também para a formação de chuvas ácidas. As chuvas ácidas, por sua vez, têm uma série de vários efeitos que podem ser oriundos dela. Diminuição de pH em ambientes aquáticos, isto é, vai diminuir a concentração de prótons, diminuição do pH, ou seja, vai tornar a água mais ácida, perdão. Isso acaba inibindo o crescimento de fitoplânctons, o que, consequentemente, acarreta aqui em toda a cadeia alimentar, diminuição de biodiversidade, lesão na superfície foliar de plantas, interferência no transporte de seiva pelas raízes, destruição de bactérias e fungos simbiontes, prejuízo à saúde humana, causando doenças. E aí você tem outros efeitos também, você pode ter destruição de obras de arte, etc. A gente ainda tem um outro fenômeno aqui ocasionado por poluição térmica, chamado como inversão térmica, que consiste numa situação na qual você vai ter o seguinte. Eu vou até colocar a figurinha aqui já para tornar-se mais prático para vocês. Quando você está pensando aqui nas camadas da atmosfera, geralmente as camadas que estão aqui mais baixas são mais quentes porque elas acabam absorvendo o calor aí irradiado pela superfície terrestre. O fato é que o ar mais quente ele é mais denso, então ele, por consequência, tem uma tendência natural de subir e consigo ele leva aí os gases poluentes. No entanto, quando esse gás quente que sobe com os gases poluentes, ele vai subindo, ele torna-se frio e extremamente denso. E por consequência, gurizada, tu tem aqui o quê? Um aprisionamento dessas partículas poluentes que vai gerar vários eventos. Então, por exemplo, no inverno é muito comum a gente ter vários eventos aqui com doenças respiratórias. E isso está diretamente atrelado com uma questão do aumento da poluição e, consequentemente, dos eventos de inversão térmica, tá? E aí, como eu falei anteriormente, nos meses de inverno, é muito comum que o solo se torne mais frio e, consequentemente, acaba resfriando essa camada aqui, e aí você tem um aprisionamento aqui dos gases poluentes. O fato é que você tem vários efeitos aqui atrelados com isso, ó. Bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritação de mucosas, todas as ites que vocês possam imaginar acaba acontecendo durante o inverno, pode perceber. E aí a gente precisa ainda comentar sobre o efeito estufa.
O efeito estufa, pessoal, é muito importante que vocês se atenham que é um evento natural, tá? Só que com o aumento de vários gases poluentes, como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, gás metano e etc., você está tendo um processo de acentuação do efeito estufa. E aí, o efeito estufa, simplificadamente, o que significa? Nós temos aqui uma camada de gases na atmosfera, que é a camada de ozônio, e faz o quê? Um processo de absorção da energia solar, ou seja, dos raios solares, e ele faz o quê? Uma reflexão das nuvens para a superfície terrestre e uma parte mantém-se aqui, certo? O fato é que com o aumento desses gases poluentes, você está tendo uma destruição da camada de ozônio e, consequentemente, está aumentando aqui a incidência desses raios para a atmosfera. E aí, o que vocês precisam se atentar? Por que está acontecendo isso? Geralmente, aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, gás metano. E aí, ó, o gás metano, da onde que ele está vindo? Pântanos, agricultura, atividade pecuária, tá? Então, por exemplo, animais ruminantes, como por exemplo bois, cabras e etc., liberam muito gás metano. CO2, atividade industrial. E percebam que após a Revolução Industrial, teve cerca de 38% de aumento na liberação de CO2 na atmosfera, tá? E aí, o que acontece? Já pegando um gancho nisso daí, no ano de 1997, teve o Protocolo de Quioto. E aí você deve estar se perguntando, tá, o que é o Protocolo de Quioto simplificadamente? Gurizada, nada mais é do que um documento que foi assinado por cerca de 175 países, tá? Aconteceu na cidade de Quioto, por isso o nome Protocolo de Quioto, né? E a pegada desse documento é o quê? Os países eles se propõem a reduzir a emissão desses gases aí do efeito estufa, tá? O fato era que até o ano de 2012 a proposta era de reduzir daqui em cerca de 5,2%, tá? E aí o que é que poderia ser feito? Reformar setores de energia e transporte, promover, por exemplo, o uso de energias renováveis, limitar as emissões de gás metano, proteger florestas e outros semidouros aí de carbono, tá? E aí o que acontece? Lá vem a bagaceira. Os Estados Unidos da América foi o único país que simplesmente não aderiu ao protocolo. Ele falou: caguei, não quero, tá? Tô pouco me lixando, porque para eles seria pouco importante, porque eles são o maior, são o país que mais polui no mundo, né? E eles alegaram que ia ter muito prejuízo aí no setor industrial, tá bom? Um detalhe interessante ainda sobre o protocolo de Kyoto para o descargo de consciência é o seguinte: nessa conferência foi estabelecido uma coisa que a gente chama de comércio de emissões. O que significa isso aí? Os países que emitirem abaixo do permitido, eles podem vender suas cotas de emissão, tá? E aí o que acontece? Acaba sendo benéfico para o país, ou seja, se você polui menos, você ganha mais. A camada de ozônio, como eu falei para vocês, é aquela camada que está lá na atmosfera, especificamente na estratosfera, tá? O gás ozônio, ele é formado a partir do gás oxigênio. E aí o que acontece? A camada de ozônio, que é essa camada aí de gases, filtra a radiação ultravioleta. O fato é que o uso de gases CFC, clorofluorcarbonetos, por exemplo, que está presente em refrigeradores, sprays aerosóis, acaba acentuando a destruição da camada de ozônio. Então, ó, dá um liga aí nessa esquematização aqui, ó. Você tem aqui os CFCs, né? Os clorofluorcarbonetos, eles reagindo com gás ozônio, ele dissocia essa molécula formando o gás oxigênio e, consequentemente, você tem aí uma diminuição na filtragem dos raios ultravioletas na atmosfera. E os principais causadores aqui são aerosol, isopor, refrigeradores, sprays aerosóis e etc. E as consequências do buraco da camada de ozônio são as seguintes: aumento da temperatura terrestre. Então você tem aqui o famoso aquecimento global. E aí, olha, se liga na bagaceira. Você tem derretimento das calotas polares. Isso acarreta o quê? Aumento do nível do mar.
Então você pode ter alguns eventos de inundação. Você pode ter uma intensificação do processo de desertificação, ou seja, tornar áreas desertas. E não menos pior, você pode ter o aparecimento de micro-organismos que estavam adormecidos. Por exemplo, existe um dado interessante de um amigo meu, o professor Pedro, que ele trabalhou com umas bactérias lá na Antártida. E aí o que, que acontece? Com o efeito do derretimento das calotas polares, tem uma série de bactérias, vírus que a gente não conhecia, que estão simplesmente surgindo, tá? Então isso aqui pode ter um efeito muito direto na saúde humana. Não menos importante ainda, se você destrói a camada de ozônio, você tem um aumento na intensificação aí dos raios ultravioletas sobre a superfície terrestre. E raios ultravioletas sobre a pele em especial é mutagênico, ou seja, pode ocasionar mutações que acarreta aqui em episódios de câncer. Então pode ocasionar câncer. Todo mundo já deve ter ouvido, quando vai à praia tem que passar protetor solar para evitar o câncer de pele. Pois é, isso daqui está diretamente atrelado com a incidência dos raios ultravioletas sobre a pele, tá bom? E aí, basicamente, ó, como que acontece essa situação? Quando os gás oxigênio reagem, eles formam aqui o gás ozônio, que protege contra os raios ultravioletas, e aí, consequentemente, quando você tem o buraco na camada de ozônio, você tem aí uma maior incidência dos raios ultravioletas sobre a superfície terrestre, tá bom? Sobre poluição hídrica, ou seja, poluição de mares, rios, lagos, etc. Eu quero comentar em especial da eutrofização. A eutrofização é uma situação na qual você polui, por exemplo, um rio, um lago, um mar, etc. A partir do quê? Dos aumentos de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK. E aí você deve estar falando, peraí, professor, você está aumentando os nutrientes? Pois é, isso daqui a gente encontra muito em resíduos aqui de atividade industrial, ou até mesmo, por exemplo, em esgoto doméstico. Você colocando esse aumento desses nutrientes aí, você tem um aumento populacional das algas que começam a produzir oxigênio em decorrência da fotossíntese. Aí você deve estar falando, opa, legal, né? Só que isso daqui acarreta o quê? Uma proliferação aí de bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que dependem de gás oxigênio. Então você imagina, começa a produzir bactéria a milhão lá. Isso faz com que, consequentemente, aconteça uma redução na concentração do gás oxigênio na água e, por consequência, você tem aí a morte de vários animais aquáticos, tá? Geralmente os peixes. E essa morte desses animais, por consequência, acarreta no quê? Na proliferação de bactérias anaeróbias, ou seja, bactérias que não dependem de gás oxigênio. E essas bactérias que respiram sem gás oxigênio, elas começam a emitir aqui vários gases mal cheirosos. E aí tu tem uma situação, ó, vou até mostrar aqui para vocês, que você tem a morte do plâncton, de invertebrados, de peixes e, consequentemente, o escurecimento aqui de um rio. Por exemplo, quando tu pensa lá no rio Tietê, no rio Pinheiros, é um rio que foi eutrofizado, tá? E aí, ó, você tem aqui o rio Tietê. Por que ele é escuro desse jeito? Porque você tem várias liberação de várias toxinas aqui que escurece. O rio Pampulha, por exemplo, ó, o Lago da Pampulha, perdão, tá? E a eutrofização ela pode acontecer de forma artificial e ela pode acontecer de forma natural também, tá? O fato é que a eutrofização é extremamente danosa, porque você acaba destruindo todo o ecossistema aquático, tá? Um outro detalhe interessante são sobre as marés vermelhas. O que que acontece? Tu tem a presença aqui de um acúmulo de bactérias não, perdão, de algas unicelulares que a gente chama de dinoflageladas, tá? E esse aumento das dinoflageladas acaba levando a um processo de eutrofização, por exemplo, no ambiente marinho. O fato é que essas algas aí, essas dinoflageladas, elas produzem aí alguns compostos químicos que são tóxicos na água. Então, por exemplo, lá na nossa aula de relações ecológicas, eu comentei sobre amensalismo, que é aquela situação que o ser vivo produz uma substância que inibe o crescimento de outra. No caso aqui da maré vermelha, os dinoflagelados produzem essas substâncias tóxicas que acaba acarretando aí na morte de milhares de peixes, tá bom?
E aí a gente precisa ainda comentar sobre a magnificação trófica. O que seria isso aqui, pessoal? É uma situação na qual você tem alguns produtos que não são biodegradáveis, ou seja, eles não são destruídos e, consequentemente, eles vão se acumulando. Então, eles entram aí nas cadeias alimentares e eles passam desde o produtor até os mais altos níveis aí que se tem na cadeia alimentar. E ele não vai ser degradado, ele vai se acumulando, tá? E aí, como a gente falou em aulas anteriores, a energia ela nunca é perdida, né? E aí o que que acontece? Nunca é perdida, perdão. Ela é perdida ao longo da cadeia alimentar porque a gente tem liberação aí através de fezes, calor, é, transpiração e etc. O fato é que, o que que acontece? Quando você pensa nessa situação, ó, vou até pegar a figurinha aqui para vocês, ó. Você tem, por exemplo, o uso de um inseticida aqui, o DDT. Ele se acumula aqui nas plantas e ele não consegue ser eliminado. Aí ele se acumula aqui nos herbívoros, que é consumidor primário, se acumula aqui no consumidor secundário, no terciário e etc. Você vai tendo perda de energia com o passar dos níveis tróficos? Sim. O fato é que, com o passar, com o aumento do nível trófico, você tem uma maior concentração desse composto aqui. Então, por exemplo, o DDT, que era pouco aqui, ele se acumula muito aqui no último cara da cadeia, tá? Você pode ter aqui a poluição do solo. Basicamente, é você poluir o solo em decorrência de atividade agrícola, urbana, mineradora e por aí vai, tá? E aqui você tem a situação dos aterros sanitários, tá? Um aterro sanitário ele precisa ser feito muito longe, por exemplo, de lençol freático. Ele precisa ser longe. Tem que ter toda uma estratégia para você fazer um aterro sanitário. Por quê? Se eventualmente você faz próximo de um lençol freático, você tem a contaminação dele, tá? E aí, consequentemente, a gente faz aí muito longe de qualquer rio ou lagoa. No entanto, um detalhe interessante sobre aterros sanitários, gurizada, é que tem algumas vantagens, como, por exemplo, pode possibilitar aqui a produção de biogás. Então, por exemplo, quando você tem aqui um aterro sanitário, produz vários gases, vários resíduos aqui, dentre o qual você tem o metano. E esse metano ele pode ser capturado e, consequentemente, transformado em energia termoelétrica, tá? E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem que pensar na reciclagem do lixo, tá? Que é uma medida bastante eficaz, porque a gente faz o quê? A separação do lixo, a sua triagem, e consequentemente a gente vai diminuir a poluição de água, de ar, de solo, gera emprego, tem promoção de renda, tá? Reduz, por exemplo, custo de produção, tem uma redução nos impactos ambientais, tem economia de energia e por aí vai. E a gente pode reciclar também até o óleo de cozinha, porque se vocês despejam um único litro de óleo, por exemplo, na pia de casa, você chega a contaminar cerca de 1.000 litros d'água. Então tem que tomar muito cuidado também com isso. Então tem locais específicos para fazer o recolhimento de óleo de cozinha, tá? E você pode fazer várias coisas a partir dele: sabão, biodiesel, resina para tinta, detergente, ração para animais e por aí vai. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe o vídeo, se inscreva, ativa no sininho de notificação, escreva. E eu espero que tenha ajudado vocês. Desculpa se o por foi muito rápido, porque tinha muita informação, mas eu não queria estender muito o vídeo, tá bom? Um super beijo. Mua! Até a próxima!